tarde, Priscila. Olá, gente, boa tarde. Deixa eu chegar a câmera só um pouquinho É, mais para trás. Ó, você está me ouvindo? tá, a audição tá ótima, que o som tá bom, a imagem também. Ah, que bom. Bom, antes de tudo, explicar, você deve estar vendo aqui a Ai, deixa eu só. logomarca do Divã Cultural. O Isso. meu irmão, ele sempre me auxilia aqui nas gravações. E como não moramos juntos, ele já tem mais de 60 anos, né? Então a gente toma esses cuidados. Eu estou de máscara, ele também está com uma máscara personalizada do Divã, e temos conduzido as entrevistas durante esse período tão atípico que a gente tem vivido, da É, pandemia, assim, tomando todos os cuidados possíveis. estão certíssimos. Obrigado, né? Muito obrigado pela tua participação aqui no Divã Cultural. É uma honra receber você. Ah, muito obrigada pelo convite. Tá? E nós vamos falar sobre a sua trajetória como jornalista, repórter e como apresentadora, junto com o Flávio Tachel, do Bom Dia Rio, né, esse noticiário tão querido do público carioca, né, e fluminense. Priscila, eu gostaria de começar esse bate-papo com você, sempre nos remetendo, até como psicólogo, eu gosto de ir sempre lá na raiz da família, né? Como é que foi o desenvolvimento das suas primeiras aptidões, dos seus primeiros talentos, até você chegar à opção pelo jornalismo? Eu sempre fui muito comunicativa, sempre fui aquela aluna que levava bronca porque falava demais, porque conversava Hum, demais. Então a questão da comunicação sempre foi algo muito inerente, assim, muito sabe? bem. E eu acho que quando a gente chega numa certa idade, que a gente começa a ter que pensar sobre aquilo que a gente vai fazer, aí é quando o calo aperta, né? Eu descobri que eu amava audiovisual e eu descobri isso ainda na adolescência. Eu sempre fui aquela que assistia às séries e gostava de ler muito e gostava muito de ler jornal e amava ver filme. Sempre gostei muito, assim. Eu sempre gostei muito do audiovisual. Chegou uma Uhum, época, na adolescência que eu pensei muito em fazer cinema. Eu queria muito fazer uhum, cinema. E aí eu lembro que eu comentei com a minha mãe, né? Chega aquela idade que você, né, sempre é, ouve, e aí, o que que você vai fazer? O que que é, você vai escolher? E eu falava assim, não, eu quero fazer cinema. E minha mãe é formada em jornalismo. Minha mãe trabalhava com assessoria de imprensa. E aí ela falou uhum, assim, minha filha, mas cinema não dá dinheiro. Faz jornalismo. Quase que hoje eu falaria assim, então. Não posso, né? é, Aí hum, ela falou, faz jornalismo, porque é uma faculdade que te dá mais opções. Se você não gostar, você faz o cinema. Aí eu acabei indo pro jornalismo, mas sempre quando eu fui pro jornalismo, eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de contar histórias, e eu já entrei muito certa de que eu queria o audiovisual, sabe? aham, Assim, fosse em cinema ou documentário, que nada, né, que óbvio, dentro das devidas proporções é como se fosse uma grande é, reportagem, né? verdade, verdade. E então eu sempre gostei muito. E para mim foi muito certo, assim, quando eu entrei no jornalismo eu já sabia que eu ia querer seguir pelo audiovisual. Então foi um caminho meio que natural, sabe? Eu fui juntando aquilo que eu gostava de fazer e meio que foi e eu encontrei muito na televisão, assim, eu sempre, desde que eu escolhi o jornalismo, eu falei, cara, eu quero trabalhar com televisão. E amo o que eu faço porque eu junto coisas que eu gosto muito, né? Que é contar histórias, é poder me comunicar com as pessoas e com uma ferramenta, de uma forma que eu acho muito poderosa, que é o audiovisual. Você conseguiu conciliar aptidões dentro de uma carreira jornalística, né? Sim, sim. E uma coisa interessante, Priscila, você também, eu estava lendo um pouquinho sobre você, além da paixão pelo canto, né? Que você tem, o Fachel até já entregou isso algumas vezes para as É. composições. Você também escrevia muito, você tinha essa coisa, essa identificação com a escrita. Você foi uma criança mais introspectiva por causa disso ou não? Apesar de você ter esse lado mais de escrever e tal, você também era muito comunicativa com o seu grupo de colegas, como é que era? Sim, eu sempre fui muito comunicativa, assim. Eu lembro que quando eu era, chegou, tinha uma idade, assim, eu sempre gostei muito, assim, as minhas aulas preferidas eram português, redação, amava escrever redação e Aham. tal, e criar história e imaginar. E chegou uma época, quando eu tinha os meus 11, 12 anos, que eu era muito, muito, muito fã de Arquivo X. E Ah, ali, somos dois. desde menino, virava madrugada maratonando, amava.
E eu comecei a escrever fanfiction. Foi um momento, assim, nos meus 12, 13 anos, eu gostava muito de escrever fanfiction, eu escrevi algumas. E tinha aqueles grupos, né? Na época eram grupos de e-mail, né? Quando as redes Comentando os sociais. episódios, né? Quando as redes sociais eram isso. E a galera que conseguia assistir os episódios nos Estados Unidos, né? Meio que já conseguia saber o que estava acontecendo. Então era aquela coisa de dar spoiler, mas sem dar spoiler, sabe? É muito Exatamente. engraçado como as coisas funcionavam na era pré-rede social, É pré-Instagram, verdade. pré-muita coisa. E foi quando eu comecei a escrever. E eu gostei muito. E ao mesmo tempo, assim, eu comecei também a compor algumas músicas, sabe? Escrever, assim, algumas musiquinhas e tal. Então, mas eu sempre fui muito, apesar disso, desse lado aqui, quando a gente. Eu acho que principalmente música, né? Quando a gente para escrever, é algo sempre que você entra de uma forma em contato com o seu lado mais introspectivo, com algo mais íntimo. Eu acho que eu sempre fui muito comunicativa, assim. Eu acho que era a minha uma dualidade, sabe? Mas eu sempre fui muito Uhum. comunicativa, muito extrovertida, então. E nessas composições, você atuava como letrista, você fazia a melodia também e a letra, como eram as duas coisas? Sim, assim, eu não Uhum. toco, eu ainda, quanto tempo que eu falo ainda, mas enfim, ainda não toco nenhum instrumento. Não Uhum. sei, não sei tocar. Então, sempre quando eu vou fazer uma música, Uhum. a melodia vem e eu vou criando assim a partir da melodia. Eu sei que em Uhum. relação à música cada um tem é algo muito individual, né? Porque cada um tem Muito muita sua intuitivo também, forma de né? escrever, e cada um tem a sua forma de escrever. Então, pra mim é muito assim, a inspiração veio, sabe? Tipo, a inspiração veio e começo a escrever. A melodia vem e eu começo a escrever. O meu marido, por exemplo, que é compositor também, ele já tem uma outra forma de compor totalmente diferente. É quase uma matemática para ele, assim. Para ele Ah, ele não espera, assim. Ele não depende da inspiração divina do sei. negócio vir, entendeu? Para mim Uhum. já não. Eu tenho aquele processo, o negócio precisa, Deus precisa iluminar a mente e aí o negócio rola. Mas para mim sempre foi assim. E eu sempre fui com a melodia e com a letra, porque eu acho que enfim, como eu não toco nenhum instrumento, eu não conseguiria fazer só a melodia, seria muito mais difícil, né? Uhum. E eu acho que sem a letra sem a melodia, eu não sei, pra mim as duas caminham muito, assim, Caminho. Uhum. juntas. Pra mim, assim, pessoalmente, sabe? Tanto que tem músicas que eu só gosto por causa da melodia. É muito mais Uhum. comum, uma coisa até que eu e meu marido a gente conversa muito, que eu falo assim, cara, a música me ganhou por causa dessa combinação de notas, por causa desse riff, por causa, sabe? Muito mais do que por causa de uma letra incrível, a melodia me pega muito mais. Então, quando eu vou compor alguma coisa, pra mim a melodia é algo que conta muito, sabe? Uhum. E entre os intérpretes, assim, quais os que serviram de inspiração para você, que você se espelhou desde cedo? Cara, então, desde cedo, a gente tá contando, tipo, pré-adolescência. Eu sou da... aquela coisa, aquela pessoa. Então, eu tenho 32 anos, tá? É. Então, tipo Uhum. assim, quando você para pensar na idade em que você começa a ouvir mais música, a se ligar mais em algumas coisas, Uhum. óbvio que você tem a referência dos pais, né? Então, tipo assim, eu lembro de eu pequena, a minha mãe botando eu e minha irmã pra gente poder ouvir o disco, o vinil que ela tinha dos Beatles. Então, eu achava Uhum. Yellow Submarine o máximo, sabe? É, meu pai, eu cresci ouvindo meu pai tocando Kennedy, então Ah, Kennedy era uma coisa muito comum, mas quando você chega na pré-adolescência, que eu acho que é quando você começa a ouvir, tipo assim, eu quero CD é, tal, naquela época tinha aquela coisa, né? é, Eu quero é. de o que você quer de presente? Eu quero CD de fulano, eu quero CD de Beltrano. E aí entra, pra mim, pelo menos, o que me influenciou muito nessa idade em que a gente tá meio que se formando foi aquela cultura pop, né? Do final dos Uhum. anos 90 início dos anos 2000, né? Que aí entra. Eu sou da geração de Sandy Júnior. E. Sim. E aí entra. Mas ao mesmo tempo, assim, que eu ouvia Sandy Júnior e eu ouvia Britney e eu ouvia Cristina, Vários. eu também gostava muito. Eu gostava de algumas coisas de rock. Então, tipo assim, eu era do tipo que ouvia o Oops, I Did It Again, mas também ouvia o Bittersweet Symphony, sabe? Tipo assim, Uhum. umas paradas completamente ecléticas, sabe? Também gostava de um R&B, então assim, gostava de George Benson, sabe? Tipo assim, é uma parada completamente louca, assim, a minha playlist até hoje ela não faz sentido nenhum,
porque ela é extremamente misturada, mas pra mim, enfim, como eu te falei, eu não sou nem de estilo. Pra mim, se a melodia me pega, já era, assim, independente do estilo. Pode ser um rock, pode ser um R&B, se a coisa for melódica, me pega. Mas eu acredito muito nisso. Eu acho que o ecletismo leva o artista intuitivamente depois, quando ele faz a composição, e ele reflete um pouco depois sobre a criação, caramba, isso aqui tem um pouco da pegada do George Benson. Isso aqui tem um É, pouco... Eu, por exemplo, eu gosto de escrever lá no blog, eu tenho um blog ligado ao canal, eu escrevo contos também. A minha coisa é muito a parada assim, digamos assim, o conteúdo é Nelson Rodriguiano, mas o ritmo, humildemente, eu tento seguir Hitchcock. Né? Então, tudo que tem de suspense, eu coloco ali como referência, mais ou menos na música também. Esse ecletismo é muito bom, porque é. ele não te engessa, ele não te cristaliza. Né? Não, e aí é muito engraçado porque a gente vai vendo, por exemplo, nossa, assim, tal música eu gosto tanto, sabe? Tá, oh, meu Deus, desculpa, meu Opa, tá. telefone caiu aqui. Tal Tá. música eu gosto tanto e muito mais do que só um artista, né? Porque tem artistas que, por exemplo, nossa, eu gosto da música, essa música, o resto. Mas eu acho que é muito isso. Eu acho que quando a gente mistura, eu acho que fica mais rico na hora que a gente. Não sei. É. Porque também tem, cada um tem uma, né? Oh, meu Deus, desculpa, gente. Meu celular Não, tá tudo bem. difícil do negócio ficar aqui. Uhum. Eu acho que vai muito do. Eu acho que é algo muito pessoal, mas pra mim, pelo menos, eu sempre fui muito eclética e isso me ajuda, assim. As músicas que eu hoje componho, elas. Eu não tenho nem estilo definido, sabe? Porque cada uma é de um jeito, assim, mas Uhum. é a forma como eu, sei lá, me encontrei, eu acho. E as oportunidades de cantar em público? Eu estava lendo alguma coisa sobre você, pesquisando. Você chegou a cantar em igreja, né? Sim, eu canto. Eu canto em igreja Isso e ajuda muito? É um ambiente que faz com que você se concentre melhor? Como é que é para você? cara, sim, porque não é só o canto. Eu já tive a oportunidade de cantar, por exemplo, assim, em eventos de escola, em essas coisas assim, sabe? Alguns eventos, mas quando eu comecei a cantar com um propósito, foi muito diferente. Porque eu acho que assim, quando a gente muitas vezes canta coisas que a gente não vive ou que não fazem sentido pra gente, ou são Uhum. aquelas coisas que aquela música que fica na sua cabeça porque tem uma letrinha chiclete, um ritmozinho chiclete, mas aquilo não faz sentido pra você. E quando eu tive esse encontro com Deus e eu comecei a entender o quanto a música é algo muito poderoso, né? Quando a gente fala sobre espiritualidade, quando a gente fala Uhum. sobre alma, sobre estilo de vida, para mim foi quando tudo se alinhou, sabe? É porque Uhum. juntou a algo que eu já amava fazer, que era escrever, que era Uhum. cantar, com um senso de propósito que, assim, cara, hoje quando eu posso cantar as coisas que fazem sentido para mim, eu me sinto em plenitude, sabe? Eu me sinto tipo assim, hoje quando eu canto e quando eu canto para Deus, é tipo assim, cara, eu nasci para fazer isso. E esse sentimento é assim, é indescritível. E eu lembro a primeira vez que eu senti Ficou isso, assim. inerente, esse sentimento ficou inerente às suas composições também. Né? Sim, sim, as minhas composições. Eu brinco assim com meu marido, as músicas que eu toco, a maioria delas vem daqueles momentos em que eu tô em crise, em que eu tô, Uhum. sabe? E por isso que pra mim, hoje em dia, quando eu vou compor uma música, muitas vezes eu não consigo parar e falar assim, nossa, eu tô sentindo isso, eu tô pensando isso, era isso que eu gostaria de falar e eu vou lá e consigo escrever. Não. Muitas vezes são orações que estão entaladas, Uhum. são coisas, às vezes, que estão lá no profundo e muitas vezes aquilo dali chega num nível tão, sabe, é como Uma se espécie de explodisse. catarse, né? E aí é como se explodisse. E pra Uhum. mim é a forma como acontece comigo, é o meu processo, mas são coisas muito íntimas, muito minhas, sabe? Muito introspectivas. As minhas letras, assim, são as músicas as últimas, assim, que eu compus, porque eu fiquei muito tempo sem compor. Desde que eu voltei a compor, as músicas são muito introspectivas, assim. É aquilo que eu tava vivendo, é aquilo que eu queria falar, é exatamente daquela forma como eu tava, sabe? E você poder Uhum. colocar aquilo dali em música e depois você, de alguma forma, ver
pessoas sendo tocadas, pessoas sendo ministradas, pessoas, eu creio, né? Deus usando aquilo dali para poder falar com outras pessoas, não tem preço, sabe? Isso é muito legal. E aí eu acho que é quando reforça ainda mais essa questão do fazer isso com um propósito, sabe? E você vê o efeito benéfico dessa música na vida de outras pessoas, né? Sim. Além de ser o teu desabafo pessoal, como está ajudando outras pessoas, né? E Que é é um muito pouco legal. também o que você encontrou no jornalismo, né? A maneira de fazer um jornalismo que ajude as pessoas também a encontrar um caminho, né? Com a música, assim, com a música a gente pode ser completamente parcial, né? E pelo menos comigo é assim, você fala exatamente aquilo que você está sentindo e você está pensando e o que você acredita, então você bota aquilo dali de uma forma muito verdadeira e aberta. E é muito legal quando você vê as pessoas chegando e falando assim, cara, eu senti exatamente isso, era exatamente isso que eu orava, mas eu não conseguia botar isso em música. Então, assim, é muito legal você ver. Ui, meu Deus. É muito legal você ver como as coisas vão acontecendo nesse sentido. E com o jornalismo, eu acho que é muito aquilo que a gente estava conversando, né, até esses dias antes da live. Eu acho que é muito quem você é, mas óbvio, colocado de uma forma completamente diferente, né? Entendendo que no jornalismo a gente é imparcial e neutro, mas graças a Deus que hoje em dia a gente encontra o caminho de buscar a imparcialidade, buscar a verdade, buscar a neutralidade, mas colocando a sua personalidade, sabe? Você dar a notícia de uma forma a colocar a sua personalidade, você dar a notícia do seu jeito, sem ter que ficar engessado, sabe? Você poder expressar emoções quando você está falando de uma tragédia ou de uma notícia muito legal. Eu acho que isso é extremamente rico e eu acho que isso para mim faz muito sentido, sabe? Poder me expressar dessa forma, né? Não é o que no jornalismo, a música é o que e o como. O jornalismo não é o que, porque o que a gente não controla, é a notícia, é o que acontece, é o fato. Mas a gente pode controlar o Como, né? como. Como vai ter... Eu vou falar de uma forma mais leve. Qual tipo de linguagem eu vou usar? Eu vou usar uma linguagem mais rebuscada ou eu vou usar uma linguagem mais informal? Sabe? Qual vai ser minha postura corporal? Como é que eu vou estar trocando figurinha com meu colega? Eu acho que isso tudo é quando você E consegue pela colocar. própria É o expressão temperinho. corporal, né? O Sim, olhar, a maneira, o olhar mais sensível, né? sim, sim, sim. Aí eu acho que é o temperinho, sabe? Se a gente fosse fazer um link com a música, seria aquele riff que você fala, esse riff é legal, sabe? E dentre as matérias que você fez, quais as matérias assim que evocam até hoje a tua memória afetiva, que você diz assim, poxa, eu me orgulho de ter realizado essa matéria, eu cresci muito com ela. Cara, teve uma que foi, assim, me marcou muito, que foi, eu entrei na TV pelo Passaporte Sport TV, né? E em 2012 eu estava no Sport TV e eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens dentro do Brasil para fazer algumas reportagens. E teve uma muito legal, que em 2012 a gente estava, né, na Olimpíada de Londres, mas o pessoal já estava começando a falar nas Olimpíadas no Brasil. Então começou aquele papo de qual vai ser o mascote e tal. E aí surgiu aquela ideia do Tatu Bola, que era um dos candidatos. E aí eu fui fazer uma matéria numa cidadezinha chamada Crateús, que é uma cidade que fica no interior do Ceará, num parque nacional, não sei se é um parque nacional, enfim, era um parque em que existia o tatu-bola, onde tatu-bolas existiam, né? Eram típicos ali daquela região. E foi, cara, foi muito legal, porque era um lugar que eu nunca teria oportunidade de ir se eu não estivesse trabalhando. E, tipo, era literalmente dentro da floresta mesmo. Então, eu lembro que eu e a equipe, a gente ficou 2 noites, se não me engano, como se fosse a casa, né? Era uma casa onde os guardas ambientais, a galera que trabalhava no parque ficava dormindo. Então, tipo assim, eu sou da cidade grande, eu não sou aquela pessoa que tem amo estar no meio do mato, não sou a pessoa mais indicada para camping e afins. E foi quase isso, tipo assim, era meio hardcore, era tipo
você via na parede, principalmente à noite quando você acendia a luz, tinham bichos que, assim, eu nem sabia que existiam. Tipo, baratas gigantescas, insetos Típicas de um gigantescos. arquivo X, né? Quase isso, tá? Quase isso. E a gente ia pro meio, e eu lembro que a gente ia fazer as imagens, né? Procurando tatu-bola e tal. E aí você tinha que colocar aquele negócio para poder tampar a sua canela para você não ser todo picado por mutuca. E aí, enfim, foi totalmente. E aquilo dali, para mim, pessoalmente, foi muito romper os meus limites, porque ao mesmo tempo que foi incrível. Porque eu me senti fazendo um Globo Repórter, tipo aquelas reportagens por Glória Maria se enfiando no meio do mato. Achei o máximo. E ao mesmo tempo também foi muito romper os meus limites, porque foi muito sair da zona de conforto, sabe? Aquela coisa tipo assim, cara, não existe banho quente, é só 6 horas da manhã, 15 graus, tá tomando banho gelado, ter Você carrapato descobriu no o seu colchão. lado Lara Croft, né? Não, eu descobri o meu lado aventureiro total. Eu, tipo, dormia em cama com carrapato, voltei picada de carrapato, sabe? Essas coisas assim. Então, é um lado aventureiro muito legal. E é como a gente percebe, né? Como o ser humano é muito adaptável. Então, se a gente precisa se adaptar, a gente vai, né? Então, foi muito legal. Aquela matéria ali pra mim foi muito especial, assim. Foi incrível e foi muito bacana. E foi mais legal ainda porque depois o Tatu Bola realmente foi o escolhido, né? Como mascote Foi na Copa. escolhido, né? Então foi bem legal. Aí, quando você saiu do Sport TV, você foi para a TV, ou a TV Rio Sul veio antes? Não, eu depois do Sport TV eu fui pra TV Rio Sul, que é a Aham. afiliada da Globo no sul do estado do É. Rio. Uhum. E essas matérias que foram surgindo, teve mais alguma assim que também chamou a atenção pelo caráter assim, humano e tal? Cara, na TV Rio Sul, eu tava naquela coisa do jornalismo local, né? Então a gente fazia, Uhum. cada dia era uma matéria. Teve uma que me marcou muito, mas eu não diria nem pelo lado positivo, mas é o choque de realidade, né? Que foi Uhum. uma das primeiras matérias que eu fiz lá e assim, eu nunca esqueço, que foi sobre violência doméstica. Eu entrevistei duas mulheres que sofreram abusos e agressões dos parceiros delas, antigos, né, parceiros dela, não posso nem chamar de parceiro, mas enfim, dos caras com que elas se relacionaram e foi uma matéria muito, muito, muito forte. A primeira vez que você ouve que você pode conversar com uma mulher que sofreu esse tipo de coisa, para uma mulher ouvir isso é muito marcante, sabe? Uhum. E eu nunca tive antes disso um contato assim tão direto, sabe? E porque a gente ouve as histórias, a gente vê É, isso na televisão, mas quando você para e você conhece a pessoa e você para ouvir a pessoa, você está no tete a tete, é algo muito marcante, sabe? Aquilo dali ganha cara, ganha, uhum. sabe? Então eu lembro que me marcou muito e eu lembro que ó, na hora da matéria, né, você se segura e tal, e você tá focada. E eu lembro que eram histórias tão fortes, assim, que me marcaram tanto que eu cheguei em casa e eu chorei horrores, assim. Chorei muito quando eu cheguei em casa depois de fazer essa matéria, porque é algo muito forte, assim, quando a gente... E quantas vezes depois disso, né, quando a gente vai tratar de histórias muito fortes, a gente não dá conta, né? A gente, na hora ali, a gente pode tentar se segurar, mas chega uma hora... Se a gente dá conta de se segurar e não chorar no ar, vai chegar uma hora que a gente vai chorar. E esse dia foi a primeira vez que eu chorei fazendo uma reportagem. Eu não dei conta de me segurar. Eu chorei muito quando eu cheguei em casa depois. E eu considero o jornalismo, Cristiano, um ofício muito árduo, ainda mais nesse contexto que a gente viveu esse ano dessa pandemia, né? E falando dos médicos, dos enfermeiros, e eu vi o tempo todo o repórter também muito participante disso, né? Determinado, também se arriscando ali. Uhum, Você com certeza tinha parentes também preocupados com você. E uhum. dentro desse processo, inclusive, até o Fachel comentou hoje que você teve a Covid em Sim, junho, né? sim. Como é que é, agora falando desse lado emocional, você, ao longo desse percurso no jornalismo, você chegou a fazer terapia alguma vez ou não? Meu Como é que é isso para amor, você? você está conversando com a pessoa terapeutizada. É. Amo terapia, amo minha terapeuta. Ah, que E bom. eu já faço terapia já há alguns anos. E eu acho uma ferramenta necessária, eu acho uma ferramenta maravilhosa. Eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, deveria fazer Uhum. terapia.
porque eu acho que permite um crescimento tão importante, sabe? Então, cara, eu acho que se a gente eu acho que assim, a terapia ajuda a gente a ter mais noção de quem a gente é, ajuda a gente a ter respeitar e ter mais noção dos nossos limites, das nossas limitações e se aceitar, sabe? Então, eu sou, pelo menos uma vez por mês, eu tô na minha sessãozinha ali, no meu tete a tete com a minha terapeuta, então amo. E eu gosto, eu me apaixonei pela linha da terapia sistêmica familiar, assim. Eu, inclusive, eu estudo, eu faço especialização nessa linha de Ah, terapia sistêmica. Eu que legal. amo, eu Uhum. amo. Então, que tem muito a ver também com o meu propósito de vida. Então, eu amo, assim. E sem dúvida nenhuma, eu acho que me ajuda a ser um ser humano melhor, sabe? Não só como jornalista, mas como ser humano melhor. Eu acho que ajuda você a se colocar mais no lugar do outro, ajuda você a ter mais empatia. Eu acho que todas as vezes que a gente começa a respeitar a gente, tentar não se cobrar muito, não ser muito crítico, não ser carrasco de si mesmo, a gente dá Beleza. conta de ter um pouquinho mais de compaixão. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem compaixão com o outro, mas não adianta. Da mesma forma, se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro, né? Eu acho que esse processo é muito importante para a gente, melhor do que para eu ser uma jornalista, eu ser humano melhor, entendeu? Uhum. E na carreira do jornalismo, eu estava vendo o The Voice por esses dias, e teve uma cantora que disse que ela tinha engavetado a carreira dela. E aí o Santos perguntou, por que você engavetou durante tanto tempo? E ela meio receosa, não, porque o meu marido disse que não queria me ver cantando por aí, que seria o nosso casamento ou a carreira. Ele diz, que bom que a sua carreira ganhou. Então, onde que eu quero chegar com essa pergunta? A união familiar, o apoio do familiar ao jornalista, ao repórter, vocês têm uma rotina muito pesada mesmo, né? Tanto que quando tem eu não vou trabalhar esse final de semana, você vou ter um descanso para me dedicar a mim, à minha família. O apoio da família, da pessoa que te ama, é fundamental nessa hora. Você acha que muitos jornalistas também, às vezes, titubeiam na profissão por não ter esse amparo familiar? Cara, eu não posso te dizer, porque assim, dos jornalistas que eu conheço, muitos deles casam com a profissão. Uhum. E eu busco muito o equilíbrio. E assim, a minha mãe, ela é jornalista, e por mais que ela nunca tenha trabalhado, por exemplo, em TV, ela sempre me apoiou muito. Então, eu lembro que quando eu vim para o Rio, né, quando eu comecei a trabalhar na Globo Rio, eu trabalhava no início, quando eu comecei a cobrir licença médica e tal. Eu lembro que às vezes eu chegava em casa à meia-noite do trabalho, e minha mãe no dia acordava às 5 horas, 5 e meia da manhã, mas ela me esperava voltar, chegar em casa, para poder saber como é que tinha sido meu dia de trabalho. E aquilo dali era legal, sabe? Você se sente Uhum. acolhido. E depois de casada, cara, assim, o apoio, a parceria com o meu marido, cara, é fundamental, sabe? A forma como ele entende, a forma como ele muitas vezes vê que eu tive um dia difícil porque, óbvio, tem dias que são mais tranquilos, outros dias são muito difíceis pra gente. Então, Uhum. a forma como muitas vezes, quando ele vê que eu tô chegando em casa game over, ele fala assim, deixa eu te dar um abraço. Cara, isso não tem preço, sabe? Tem, tem. E principalmente assim, quando você... Porque assim, uma coisa é quando você consegue trabalhar num horário normal. Outra É, coisa é quando você é. trabalha num horário alternativo. Então, assim, quando você trabalha no horário alternativo, por exemplo, de madrugada, trocando a noite pelo dia, cara, essa parceria, ela é fundamental para que dê certo, sabe? Para que tudo dê certo, porque eu não acredito que a gente possa separar as áreas da nossa vida, porque nós somos um só, né? Se você tá Uhum. mal numa área, vai acabar afetando a Vai, outra, de alguma maneira. tudo pega. Uhum. Então, assim, quando você tem quando você joga junto, o time Uhum. ganha, né? Então, eu acho que isso é fundamental e entender que, assim, muitas coisas são escolhas, né? Se eu tivesse escolhido ser médica, eu estaria no mesmo Na mesma- barco. Se eu Uhum. escolhesse ser, sei lá, uma profissão que você consegue trabalhar num horário mais comercial, seria diferente, né? Eu conseguiria ter um pouco mais de, talvez, controle do meu horário, da minha rotina. Mas foi uma escolha que eu fiz e eu acho que é muito. Meu marido, ele trabalha com audiovisual também, ele trabalhou com televisão durante uns anos, então ele sabe muito bem o que é você não ter rotina. Então, Uhum. isso é importante, sabe? Quando você consegue
se colocar no lugar do outro. E eu acho que isso é o segredo de todo relacionamento, né? Justamente isso, né? Você conhecer, e isso exige muito o conhecimento da personalidade do outro, Uhum. né? É o que você disse do seu marido. Ele faz essa leitura corporal, da tua expressão, dizendo, ela não me disse nada, mas eu sei pela expressão dela que o dia foi pesado. E ele consegue, mesmo que ele esteja com um problema naquele momento, ele vai ter um momento certo para dividir também com você. Mas naquele Sim. momento é o abraço, é o acolhimento que você está precisando. Sim, e faz toda a diferença você chegar em casa e receber um abraço quando você está num dia difícil, sabe? Então, assim, ele é meu parceiro, ele me apoia e, enfim, é muito bom. E a gente troca figurinha, como ele trabalha com audiovisual também, a gente sempre troca figurinha, é muito legal. E esse período todo da pandemia, vocês, claro, fazendo as coberturas, né, nas ruas, né? Quando você descobriu que estava com Covid, que você até comentou com o Fachel que até hoje você tem uma sensação de labirintite, né? Uhum. Algum problema de alvear. Como é que como é que você conseguiu lidar com esse impacto inicial? Cara, eu descobri, assim, no dia que eu descobri que eu tava. No dia que eu descobri, você só descobre mesmo quando você faz o exame, né? Mas e É. recebe o, o, Você já te- fica o, com o opa, resultado. tem alguma coisa errada, Mas tem os sintomas clássicos, né? Perdeu o olfato, Uhum. perdeu o paladar, tu já sabe que É. tu não tá bem. E eu Hum. lembro que nesse dia eu tinha ido trabalhar, eu não tava sentindo nada. Tava me sentindo cansada, muito cansada, mas eu pensei assim, é cansaço mental, é cansaço emocional, a gente tá trabalhando pra caramba, sabe? Estresse, A né? vibe, sabe? E eu pensei que fosse isso. E aí, uma segunda-feira eu fui trabalhar, tudo normal. Almocei nesse dia, eu juro pra você que eu senti o gosto da minha comida, eu juro pra você que eu tava sentindo o cheiro de tudo. E é muito Uhum, complicado uhum. também, porque quando você tá dentro da sua rotina, você já não consegue mais, você já nem presta mais atenção no cheiro do perfume, no cheiro de sabonete, É. você não presta mais atenção nessas coisas, porque tudo Uhum. já faz parte. É. E eu lembro que eu saí da TV nesse dia e eu fui no mercado, porque os meus pais são do grupo de risco, então nessa época eu tava fazendo compra pra eles. E aí eu saí e fui no mercado pros meus pais. E aí eu fui pegar uma hortelã. E assim, às Uhum. vezes rola aquela dúvida, é hortelã, não é hortelã? Fui cheirar. É. Na hora que eu fui cheirar, eu não senti o cheiro. E Uhum. naquele momento eu brotou o pânico, Uhum. porque hortelã tem um cheiro muito forte, né? E É aí muito foi forte. aquele momento de autocontrole, tipo assim, não posso surtar aqui no meio do mercado. Autocontrole, já tô aqui, vou ter que segurar minha É. onda. Vou ter que Aham. segurar minha onda. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e eu fui testar. Eu falei assim, cara, eu vou testar. Vou ver se o problema era hortelã ou se o problema sou eu. É. E aí eu lembro que eu cheirei perfume, não senti nada. Cheirei café, não senti nada. E aí o meu último teste foi dar uma sprayzada de Rexona na minha cara. Porque eu tenho rinite alérgica. Então eu falei, gente, pra quem é Ah, alérgico, o cheiro é. de um desodorante aerosol acaba com a É. gente. E eu lembro que Exatamente. eu fiz isso na minha cara. Eu falei assim, vai ser a prova de fogo. Eu dei sprayzada na minha cara, eu só senti um ar. Aí eu falei, ferrou. Aí eu liguei pra minha chefe e falei, Patrícia, eu não tô sentindo cheiro, não. Aí ela, tá sentindo gosto? Eu falei, não sei. Ela falou, faz um teste. Aí eu lembro que é muito doido, porque eu fui experimentar uma comida que eu tinha feito no dia anterior. No dia anterior eu senti gosto, eu senti cheiro, eu Perfeitamente. senti o Sim. tempero, tudo. E nesse dia eu Sim. falei, Patrícia, eu não tô sentindo sabor, eu só sei que é salgado. E aí eu descobri que eu realmente estava sem olfato e que eu só estava conseguindo distinguir doce, salgado, amargo e azedo. Eu não conseguia sentir Uhum. sabor. E aí, naquela mesma semana, eu fiz o teste, né, do PCR e deu positivo. E a primeira. Mas é muito doido, porque assim, nesse dia que eu cheguei em casa, e aí ela falou assim: olha, você não vem mais trabalhar até você receber o teste, até você fazer e receber o resultado. E Uhum. nesse dia eu fiquei muito. Me bateu muito medo. Mas não por mim. Mas porque eu fiquei pensando assim, cara, e se eu passei pra alguém e eu não sei? E eu chorei, Sei, assim, me deu uma crise, assim, porque eu fiquei pensando assim, cara, e se eu, antes de cheirar hortelã no mercado, eu toquei em alguma coisa e contaminei alguma coisa e um velhinho que estiver no mercado for pegar aquela coisa, for pegar Covid e for morrer, porque eu, sem saber, passei Covid para alguém que vai morrer ou que vai ser entubado. Ah, Essa, para mim, né, eu fiquei muito bad, assim, eu fiquei muito na bad sim. vibe nesses dois Uhum. primeiros dias. Porque eu fiquei com medo de ter passado pra alguém, você sabia? Eu fiquei com medo de ter, sei lá, passado pros meus pais, passado até pra alguém que eu não conhecia. Tipo, imagina, a pessoa vai morrer sem eu nem saber que eu contaminei alguém, porque eu nem sabia que eu tava.
sabe? Até eu começar a perceber que eu não estava sentindo o cheiro. Então, isso para mim foi muito... Me bateu muito essa bad vibe, sabe? De pensar assim, cara, como a gente não tem noção de que, cara, é muito transmissível. Eu não faço ideia de onde eu peguei. E assim, é complicado, porque assim, eu não pude ficar em quarentena, né? A gente continuou trabalhando na rua, óbvio, tomando todos os cuidados. Mas assim, eu não sei de onde eu peguei, eu não sei quem me passou. Sabe? Da mesma forma, eu acho que entra muito um senso de responsabilidade de você parar pra pensar assim, cara, eu posso ter passado para várias pessoas e de repente alguém morrer. Então, isso foi o que mais me pegou, assim, no início, quando eu percebi que eu tava. Porque na hora a gente não consegue racionalizar que a gente não tem controle sobre tudo, né? Sim, sim. Tem. E, de certa forma, vocês, repórteres, da mesma maneira, eu penso que os médicos, os enfermeiros, vocês estavam transitando por ambientes com uma carga viral muito Muito forte. grande. É. Tanto que, durante esse... Eu acho que eu comentei com você, né? Que eu tenho usado máscara esse tempo todo, antes mesmo deles recomendarem na rua. Eu não peguei um resfriado de março para cá. E eu tenho sinusite. Então, quando tem virada de estação, então eu sempre me gripava. Terrível. Então, eu vi que a máscara realmente é eficiente, mas eficiente assim, porque pelo meu transitar normal, eu não transitei por áreas de muito risco, como vocês, pelo ofício, e os médicos transitaram. Sim. Entendeu? E aí ter os cuidados, né, também, assim, não tocar no rosto, sempre estar lavando a mão, isso é essencial, né? Distanciamento, gente, isso faz muita diferença. Por isso que eu acho muito bacana quando no Bom Dia Rio vocês batem muito nessa tecla, tem que continuar a reforçar muito, porque tem pessoas que pensam que porque diminuiu, a pandemia acabou. Eu entro num delírio, né? Tudo bem, a gente sabe que é difícil, né? Mais de 6 meses as pessoas, né? Alterando totalmente as suas rotinas. Parece que a gente dormiu numa dimensão e acordou em outra, né? É uma coisa muito louca, né? Dormimos em março e acordamos em outubro, é mais ou menos isso. Exatamente. E então, de certa forma, como é que vocês veem essas pessoas que, de repente, porque uma coisa é você, de repente, pegar o Covid com todos os cuidados, e a outra coisa é a pessoa voluntariamente, às vezes, já está num espaço ali, sem máscara, e não respeitando. Como é que você vê isso? O jornalismo tem conseguido passar um pouco essa mensagem, ou as pessoas, vocês acham que estão um pouco bloqueadas para isso? Elas se fecharam, estão numa espécie de ilha da fantasia. Cara, eu acho que o jornalismo faz o papel dele de trazer informação. E a informação não daquilo que a gente acha, mas daquilo que os especialistas falam. Né? A gente sempre se baseou naquilo que os médicos, que os especialistas falavam. Então, os médicos e especialistas falaram assim, a contaminação é desse jeito. A forma de evitar é desse jeito. Então, a gente falou assim, se a gente está numa pandemia, a gente precisa evitar ao máximo, então vamos fazer desse jeito, para a gente poder evitar. Mas aí eu acho que entra muito o senso de responsabilidade, de coletividade de cada um. Eu acho que é muita consciência. Eu acho que até você conhecer alguém que teve e que ficou mal, não cai a ficha. Sabe? Você acha muito... É aquela coisa, tipo assim, acha que vai acontecer com todo mundo menos com você? Que a gente tem com tantas coisas? Eu acho que muitas vezes é assim. Você pensa que não vai acontecer com você, até que isso chega e te atinge de alguma forma, diretamente. É alguém que você conhecia que morreu, ou é o pai de um amigo que morreu, ou quando você pega e você fica mal, sabe? Glória a Deus, eu não fiquei entubada, sabe? Mas assim, eu só não tive febre e não fui entubada, o resto eu tive tudo, sabe? E assim, cara, é uma doença muito assustadora, sabe? Porque você não sabe como você vai reagir. Óbvio que a gente sabe que as pessoas que estão no grupo de risco, o risco é maior, mas assim, cara, tem tantas pessoas que você vê 20 e poucos anos morreu. Não tinha comorbidade, não tinha nada. Não era a questão da comorbidade, né? Morreu. Por quê? Não Quer dizer, sei. é uma doença ainda muito misteriosa, né? Ninguém conhece. Então, assim, eu acho que vai muito da consciência de cada um, sabe? Eu acho que vai muito do senso de coletivo, da empatia, da compaixão, eu não sei. Eu acho que entra muito do amor próprio também, né? Porque se você não pegou e não usa máscara, enfim, você acha que você não vai pegar, é uma loteria, né? Eu acho que é muito brincar de roleta russa aí. Acho que é muito por aí, entendeu? É você não ter essa consciência. E tão logo você conseguiu se recuperar desse impacto inicial, você se dedicou às composições, como é que o teu marido... Vocês produziram
Por exemplo, vocês estão com alguma coisa sendo de um CD, não, o CD não é mais, é mais essas EP, né, que chamam hoje em dia. É pelo single, né? Hoje em dia a O galera tá single, é. liberando muito single. O meu marido, ele já tem um, inclusive, que ele já botou na rede social, que é um trabalho dele. Os meus, eu confesso que a gente tá naquele reme-reme, sabe? Aquele reme-reme pra poder Ah, gravar e o negócio realmente sair. Mas as composições já existem, a gente já canta na igreja, né? Por exemplo, a galera da igreja já conhece e com a transmissão dos cultos, estão inclusive na internet, estão inclusive no YouTube, né? E nos cultos, né? Antes do culto começar, a gente sempre começa com música, enfim. Mas o gravado para poder colocar, por exemplo, nas plataformas de streaming, a gente ainda é algo, inclusive, que a gente precisa se dedicar mais. Mas durante a pandemia a gente aproveitou para compor também, entendeu? A gente teve música nova durante a gente acabou aproveitando, né, o isolamento, porque ele pegou junto comigo. aham. Então, os dois estavam em casa juntos, isolados. Um apoiando o outro, né? É, ele ficou bem mais tranquilo do que eu. Ele teve bem menos sintomas do que eu. Mas a gente aproveitou e aproveitou, vamos fazer música logo. E aí conseguimos terminar músicas que a gente tinha começado Que e legal, né? foi muito bom. Agora, começar abordando a sua entrada no circuito do Bom Dia Rio. Como que você conheceu a equipe e, principalmente, essa parceria tão harmoniosa com o Fachel? Quando eu vim pra Globo Rio, eu já comecei na madrugada. Então, assim, as coisas que eu fazia já eram pro Bom Dia Rio, né? Então, Uhum. eu na madrugada, eu fechava a reportagem para ir ao ar no Bom Dia Rio. Porque muitas vezes, por exemplo, para RJ1 eram outros repórteres que iam fazer a suíte daquele assunto, né? E eu Uhum. fazia os vivos para RJ1 também. Então, assim, eu já estava muito antes de eu imaginar que eu iria, enfim, Aham. substituir, né? Tá ali cobrindo as férias, as folgas da Sil. Eu já fazia parte da equipe. Então, tipo assim, na madrugada, fechando reportagem, fazendo as entradas ao vivo. Então, e durante as Olimpíadas, a gente conseguiu fazer uns vivos mais engraçados, uns vivos mais soltos, sabe? Então, assim, foi quando a gente conseguiu, eu acho que começar a encaixar esse lado espontâneo, esse lado brincalhão e tal. E aí eu não lembro qual foi o dia, foi algum desses jornais na época da Olimpíada que a gente estava apresentando, que eu estava no lugar, e o Fachel foi apresentar também nesse outro lugar. Foi muito legal, assim. E eu acho que começou aí. E eu já estava há alguns anos, né? Até eu fiquei 4 anos no total, no horário do Bom Dia, né? Primeiro na Aham. madrugada mesmo, depois entrando 4h30 para poder fazer os vivos do Bom Dia e depois fechar os VTs pro RJ1. E aí, enfim, eu ainda estava na madrugada quando o Acil chegou e falou assim: cara, amiga, o que você acha de fazer um piloto? A gente acha que você tem o perfil. E eu nunca tinha imaginado. Eu lembro que eu olhei para ela e falei assim: tá de brincadeira, né? Ela falou: não, cara, vamos tentar. E assim, Silvana foi minha professora, a Silvana foi quem me ensinou, sabe? Ela é incrível, eu admiro muito ela. E ela foi me treinando, ela foi me mostrando tipo, o caminho das pedras todo. Fiz, o, fiz, o, fiz alguns pilotos, foram aprovados. E aí eu lembro que quando ela, né, tava de férias, ou de licença, ou folga, aí começou a ter o rodízio, né? Eu com os meninos que já estavam no rodízio para substituí-la. E aí, quando ela entrou de licença maternidade, me escolheram para poder cobri-la, né, na licença maternidade dela durante os 7 meses em que ela estava cuidando da Júlia. E aí foi muito bom. E aí, assim, a parceria com o Fachel é totalmente diferente, né, de você tá na rua como repórter de quando você tá no Uhum. estúdio. Essa interação, essa parceria, né? Porque quando a gente tá na rua, eu sempre gostei muito de trabalhar com o Fachel porque ele é muito no improviso. Eu, como É. repórter, eu sempre gostei. Principalmente quando você vai fazer vivos que você está fazendo vivos de assuntos mais soltos, em que você consegue ficar mais solta. Eu gosto muito Uhum. de não saber como vão me perguntar. Eu não gosto daquilo muito. Eu não gosto de nada ensaiado. Eu não faço nada ensaiado. Então, eu gostava muito de quando o Fachel vinha com uma pergunta que eu não sabia qual era. E eu acho que isso é bom. Eu acho que isso deixa a gente alerta. Eu acho que isso deixa a gente mais espontâneo e mais verdadeiro. Então, eu já gostava disso, sabe? Como repórter na rua. E no estúdio, a gente foi trazendo isso. E aí entra muito o processo, né? De você se descobrir dentro de um ambiente. Porque assim, na rua a gente está num ambiente em que nada está no nosso controle.
tudo tá fora do nosso controle. Tudo assim. pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. E no estúdio você já está num ambiente um pouquinho mais controlado, porque assim, você está entre quatro paredes, você tem ali o ar-condicionado, você não tem um barulho de alguém de caminhão, você está ali num ambiente controlado, mas e ainda assim é algo que é muito mais te impõe um pouco mais assim de medo quando é novidade, né? Porque você tem ali 3 câmeras e várias pessoas ali te observando, sabe? E você tá aparecendo de corpo inteiro, então tem várias coisas envolvidas. E aí eu acho que é muito o processo de você encontrar sua identidade. Eu lembro que o Fachel falava muito isso pra mim. Ele falava assim, guria, agora é só você encontrar sua identidade, sabe? Encontrar quem você é. E aí, e como eu já buscava isso de ser eu mesma e de buscar esse lado espontâneo, eu já tinha isso nos vivos, foi muito só uma questão de ajuste, sabe? E eu acho que é um processo, eu não acho que eu esteja ainda no meu melhor, eu acho sempre que eu vou ter algo para melhorar, mas eu acho que foi um processo, foi um caminho, eu falei assim, cara, eu vou ser quem eu sou, sabe? E com o Fachel a gente sempre trocou muita figurinha, um cara muito brincalhão, aquilo que ele é ali no ar é aquilo que ele é mesmo, sabe? As piadas e Priscila tal. não vacila. Né? Os Então... improvisos dele são ótimos. É um cara extremamente criativo, a gente sempre se deu bem. Então, assim, foi só aquilo que a gente sempre teve nos bastidores, a gente continuou. E como assim, a equipe, assim, a galera que trabalha no estúdio do Bom Dia, é uma galera muito legal. Eles são muito fechamento, sabe? Os meninos nos câmeras, os técnicos, todo mundo que trabalha ali, os assistentes, cara, e é a mesma equipe que trabalha sempre no Bom Dia. Então eles são muito legais. E eles acaba tendo uma sinergia muito boa, né? Sim, é uma intimidade, é uma amizade, sabe? É um zoando o outro. Esse é o ambiente. Então aquilo dali te deixa... O André Formoso, inclusive, que está aqui, é um dos câmeras maravilhosos. Então, assim, é uma vibe, é um clima muito legal. E isso faz muita diferença, sabe? Fez muita diferença para mim quando eu cheguei num ambiente em que eu me sentia intimidada, sabe? Principalmente quando eu fui cobrir a licença da Silde, é uma missão, não é uma missão fácil cobrir alguém como a Silvana. A Silvana, ela é incrível, ela é uma profissional assim, que é referência. Então, assim, você tá com a tarefa, com a missão de estar naquele lugar, cuidando do bebê, sabe? É uma missão difícil. Então, você poder se sentir acolhida e sentir essa receptividade da equipe faz toda a diferença. E foi o que fez toda a diferença para eu poder me sentir à vontade para poder ser quem eu sou, sabe? Ser natural e começar a fazer as minhas brincadeiras também e fazer as zoações que a gente já fazia. Tanto que tem brincadeiras que a gente começou a fazer no ar, porque a gente já fazia isso nos bastidores, antes do jornal começar, ou durante o intervalo, aquela coisa de uma salva de palmas. E eu lembro até hoje, porque a gente já tinha essa zoação com o Fachel. E aí todo mundo uma salva de palmas, a gente zoava. E eu lembro que eu comecei a brincar com os meninos. Eu falei, eu vou chamar isso um dia ao vivo, quero ver se vocês vão bater palma também, ao vivo e tal. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu falei uma salva de palmas ao vivo, eu lembro até hoje que eles olharam assim, o olho deles assim, ó, arregalados, e aí eles começaram a bater palma, e depois disso foi a brincadeira que a gente volta e me repete, sabe? E foi isso, eu acho que a vibe da equipe é muito legal e isso se reflete no ar, sabe? No ar, né? Deixa eu só acender, rapidinho, deixa eu só acender minha luz, claro, no escuro, por causa do horário. Tá legal. Desculpa. Okay. E um dos grandes momentos ali, pena que foi no dia que você já estava se despedindo. Ela ia voltar, mas que você se emocionou muito. E foi mostrar esses bastidores, né? Estava na época do Rock em Rio, eu até comentei com você por telefone. Aí você com aquela guitarra imaginária e o Fachel, que é fã dos metaleiros, né? Na bateria. Muito bacana aquela homenagem. E aquilo dali tinha acontecido muito tempo antes, sabe? A galera foi e zoou e o pessoal da... Porque assim, a gente tem várias zoações que os meninos ficam gravando, a gente nem sabe, né? O pessoal tá gravando, aí na hora eles vão trollar a gente depois em algum momento. Então aquilo dali foi uma grande trollagem, entendeu? Aquilo dali basicamente foi uma grande trollagem, coisas que a gente faz e aí o pessoal tinha gravado e resolveram trollar a gente, entendeu? E você acha que esse segredo, por exemplo, atualmente é o noticiário de maior duração da emissora, né? São 2 horas e meia. Né? Essa intimidade com o público, você vê, por exemplo, já teve festas de aniversário de criança que o tema era um bom dia. Quer dizer, eu falo de cadeira para você. Na minha infância, a Globo passava desenhos, séries,
E o jornalismo começava a partir do jornal Hoje. Eu me lembro que eu ia estudar no colégio e vi os Flintstones antes de ir para o colégio. E hoje as crianças acompanham vocês, vê a admiração da mãe, do pai, né? Aquela coisa, poxa, deixa eu... E passam também, por tabela, a ver vocês como algo, um membro da família. Né? Subjetivamente, vocês passam a fazer parte daquele lar. Né? Como é que vocês veem isso de vocês serem tão amados por essa participação dentro do ambiente familiar? Eu acho que assim, é um jornal que acontece, que vai ao ar no horário em que as pessoas estão acordando, estão começando o dia, e assim, é um jornal que tem muito serviço. Então, assim, não é um jornal que você vai só saber o que aconteceu. Você vai saber como é que tá o trânsito. O que está acontecendo. Exatamente. Pô, tem operação, a rua tal fechou, teve um acidente, pô, não vai por esse caminho que esse caminho é ruim. Ah, vai chover, vai fazer não sei o que... Sabe? Então, assim, é um jornal que eu acho que traz muito pro dia a dia, pra rotina, sabe? Então, e como é um jornal que tem 2 horas e meia, a gente tem mais tempo. Tem mais tempo para poder fazer brincadeira, tem mais tempo para poder fazer piada. O Fachel é um cara muito criativo, então ele tem umas tiradas muito boas, sabe? Ele tem um jeito bonachão, assim, então eu acho que... E ele é um cara carismático, então eu acho que isso ajuda muito. E a criançada tá naquele horário, porque assim, os pais estão acordando e preparando tudo. Então é o horário que a criança o pai tá preparando a criança para a escola. Então é literalmente aquele horário em que a família tá acordando junta. Eu acho que acaba sendo, assim, as crianças assistem aquilo e acabam tendo aquilo como referência, não mais o desenho, né? Até porque nem passa mais desenho de manhã. Mas eu acho que acabou se tornando a referência. A gente brinca até hoje, assim, tipo assim, por que as crianças gostam? Estamos querendo descobrir. Entendeu? Se você sabe por que as crianças gostam. Porque a gente brinca, assim, tipo assim, gente, tem tanta notícia ruim também, né? E as crianças gostam do Bom Dia tanto que tem Acho que notícias passa hoje muito em pela dia. questão da confiança, né? Confiança. E eu acho que as crianças acostumam a ver, né? E eu acho que existem coisas também que são muito, que trazem essa conexão. É o jeito de você passar a notícia, os bordões do Fachel, é o videozinho do Olha a Hora, sabe? O Bom Dia Rio volta já. A Então, previsão do tempo. você tem umas brincadeiras, sabe? E você conseguir colocar umas notícias leves. Eu acho que isso faz muita diferença nessa conexão, sabe? E criança sente, né? Eu acho que criança não tem ninguém mais sensível, assim, para essa conexão do que criança. Então, eu acho que as crianças sentem, um jornal em que a família assiste junto enquanto faz tudo ao mesmo tempo, sabe? Tá se arrumando para ir pro trabalho, tá tomando café, tá arrumando o filho, a família tá assistindo o jornal enquanto vai fazendo tudo junto. E eu acho que a gente acaba fazendo parte do dia a dia das pessoas, né? Eu acho que é por isso que tem essa conexão tão grande. Olha, Priscila, muito obrigado pela tua participação aqui. Já apareceu aqui, está 23 segundos. Queria que você dissesse uma palavra que resumisse esse encontro tão bacana aqui hoje. Eu estou muito grata de ter sido convidada. Fiquei muito feliz da gente poder bater esse papo. E espero vocês na segunda-feira de manhã. Sil volta no mês que vem. E é muito bom estar com vocês. É uma honra.